Uma boa noite a todos. Como é gostoso a gente se encontrar em uma casa que nos acolhe com respeito, com amor, com carinho, com dedicação e responsabilidade. Porque quando aqui a gente busca, adentra, a gente se alimenta a esperança que nós temos no coração. Porque aqui viemos buscar a nossa cura física, cura mental, cura espiritual. Então, para que tudo isso ocorra, essa essência nos preencha, o assunto que eu vou tratar um pouquinho na noite de hoje compete, eu não sei quem conhece aqui a música Quanta Luz? Conhece? Então nós vamos cantar juntos para iniciarmos esse nosso monólogo, né? Porque não é uma conversa, porque vocês vão ouvir. Então, vamos nos concentrar. Quanta luz há nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de juntos estarmos, em nome do amor, em nome da luz, em nome da paz. Conta Chico uma história dele, né? Uma das histórias, em que em certa ocasião ele se depara com um espírito de uma luminosidade absurda. Era então um jovem soldado romano que foi acusado pelas autoridades da época de esconder Jesus, porque Jesus havia desaparecido por alguns dias. Ele estava sendo procurado e não era a hora ainda de ele surgir. E esse soldado foi julgado e foi condenado, acusado pelos próprios colegas de trabalho, os próprios soldados, de ser cristão, e que ele sabia onde Jesus estava escondido. Então foi colocado à frente da autoridade máxima de plantão, e ele, assustado, como todo jovem com 18 anos, naquela situação, e a ele foi perguntado onde estava Jesus. E a autoridade ainda impunha: diga logo, onde está Jesus? Onde você o escondeu? E Chico contava essa história chorando, porque foi Emmanuel que lhe contou esse fato. E Chico então teve com isso a visão de toda aquela história. O rapaz de imediato respondeu:
Queres saber onde está Jesus? Ele está no meu coração. Sem pensar duas vezes, a autoridade responde: ah, é? Pois então, arranquem o coração dele. E o soldado vai, o esfaqueia, vivo, lhe tira o coração e ele, claro, cai morto, desfalecido. Quando Emmanuel contou isso a Chico, eis que de repente Chico ficou cego no quarto em que ele se encontrava. Quando procurou saber por que havia ficado momentaneamente cego, ele viu o rapaz no quarto dele. E a luz que saía do peito dele, com a falta daquele coração, era tão intensa que Chico olhou pela janela e viu que o quarteirão inteiro estava iluminado por aquela luz dourada, uma luz extraordinária. Chico, então, contava: esse foi o espírito mais iluminado que já vi em minha vida, em toda a minha vida, porque ele havia tirado o coração, arrancado, pois, ali onde Jesus fazia morada. Agora nós vamos, vamos usar isso como uma metáfora, né? Na nossa vida, usar isso como uma alegoria para a gente começar a poder entender melhor o porquê cantar a luz, que é uma música tão bela, e fazer com que isso sirva da nossa reflexão da noite. Através das nossas ações, que é a condição primária, elas sendo virtuosas, é claro, aí sim, no nosso coração, Jesus se sente à vontade, vamos dizer assim, para nele fazer morada. Então, diante das intempéries que vivemos na vida, esse mundão que não está fácil, nós vamos nos colocar na figura de cada um dessa história com H, contada por Chico. Não foi inventada, não é uma história. Então, quem somos nós? Nesse fato que Emmanuel relatou a Chico. Vocês estão me ouvindo lá no fundo, né? Muito bem. Para isso eu já pus o tapume aqui embaixo para falar mais alto. Então vamos nos focar. As autoridades que tripudiaram sobre os mais frágeis, os mais humildes, os desprovidos de valores amoedados, aqueles que não tinham conhecimento. Quantos de nós podemos nos espelhar
principalmente aqueles que detêm a palavra, que sobe aos púlpitos da vida, que faz sermões maravilhosos, mas sabe-se lá o intuito de tudo isso. Ou somos o soldado que se diz colega, que se diz amigo, e que acaba sendo aquele lobo na pele de cordeiro, o falso amigo. Como relatei, nossas atitudes são virtuosas ou destrutivas? É esse o questionamento. Agora farei uma pausa aqui para lembrar de uma coisa muito importante, um recado deixado por Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: passa o dia, passam as horas, os afazeres, as preocupações não nos deixam meio relapsos quanto às atitudes que nós tomamos. No seguinte sentido: ao final do dia, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, que é o grande acusador da nossa consciência, aí sim, eu me faço a pergunta: o que fiz hoje? Foi bom ou não? Foi iluminativo ou não? Será que aquela palavra que eu disse ao meu irmão foi ofensiva? Ou foi construtiva? Por que não? Aquele abraço que era para eu ter dado e eu me neguei. Será que aquele ato que eu não fiz poderia, por exemplo, ter salvo uma vida? Sim, por que não? Uma pessoa que está deprimida, à beira de um suicídio, achando que a vida já não vale mais a pena, e ela está esperando simplesmente uma mão estendida, um aperto de mão que seja, uma palavra, um ouvido para dizer: desabafa, meu irmão, joga tudo para fora, essa coisa que está te atrapalhando, que está te angustiando. Então, esse recado de Santo Agostinho é uma essência na nossa vida, porque a partir do momento em que nós tomamos isso como um costume absolutamente construtivo, com certeza nós estaremos dando sempre um passo à frente e principalmente um passo acima na nossa escalada evolutiva, buscando esse auxiliar o irmão de toda forma, porque a forma menos meritória, sabemos disso, é o dinheiro. É o mais fácil de tudo. Por menos que tenha, tira uma moedinha só para se ver livre.
Já um ouvido não. Sentamos, ouvimos, e depois de tudo isso, mesmo nas lágrimas, no final, com certeza, nós vamos ganhar um sorriso, ou aquele suspiro de alívio. O quanto é importante sermos, sim, emissores da paz, emissores do amor e emissores, sim, da luz. Porque a hora que nós nos vertemos em luz, a hora que de dentro de nós nos iluminamos, nós passamos a iluminar a todos aqueles que estão à nossa volta. Olha o quanto é importante sermos, sim, o farol na vida de alguém. Quanta coisa boa vem a nós através da nossa atitude boa. Porque quando plantamos trigo, colhemos trigo. Ninguém planta feijão e vai colher café. Não tem jeito. Tudo que plantamos, vamos colher. Se não for nessa, pode ter certeza que da outra não escapa. E é uma grande verdade. Porque senão, todo esse processo nosso, esse desvendar desse véu propositado pela justiça divina, nesse processo reencarnatório em que vivemos, não se justifica. Imaginemos saber que ao nosso lado está o nosso algoz, aquele que tiramos a vida no passado e hoje ele é nosso filho, dentro do nosso lar, aquele que devemos amar, educar, como o próprio Kardec fala. O caule se torce enquanto é verde, ou seja, o dever da educação, a formação do caráter, da moral, da instrução, do conhecimento. Então, meus amigos, como é bom ser bom. Isso é de grande valia na nossa existência. Porque, por exemplo, no mundo espiritual, onde todos, teoricamente, lá estão mais ou menos no mesmo patamar, então é fácil ser bom. Todo mundo é bonzinho, é fácil ser bonzinho também, né? Agora o duro é ser bom onde todo mundo é rabugento, né? Não é brincadeira não. O mundão aí está complicado. Guerra para todo lado, destruição, desunião, um plantio de ódio, né? Diariamente. E nós buscando a paz. Só temos a ganhar com isso. Nada a perder. Então essas nossas atitudes, elas vão despedaçando o nosso coração. Aqueles que fazem maldade. E assim, Jesus não se faz morador. Olha como tem sentido tudo aquilo que Emmanuel deixou falado a Chico nessa história, nesse relato. Quanto fundamento existe. É como se
cada passagem, cada história fosse sim um capítulo do Evangelho, um versículo do Evangelho, onde ali tem um suprassumo de uma sabedoria tão profunda. Pelo menos pela TV, pelo menos pelo rádio, de alguma forma. A grande maioria aqui teve a oportunidade de ouvir Chico em vida, encarnado. E aqueles que não tiveram, os tem no YouTube, nos Facebook da vida, nos Instagram, sei lá o que mais. Que bom termos tido a oportunidade de sentir conosco Chico, como também nosso irmão Divaldo, uma pessoa fantástica, outra luz no mundo. Em certa ocasião, em conversa, Chico e Divaldo. E Divaldo havia se proposto, porque vendo o trabalho de Chico, isso lá ainda antes, lá no começo, Divaldo mais jovem e tal. Chico, não seria interessante, vendo aquelas filas gigantescas que Chico atendia, trabalharmos juntos, para poder fazer um atendimento mais. E Chico repreende, fala: não, meu irmão. Por que, Chico? Porque 2 postes não ocupam o mesmo lugar. Olha a sabedoria de Chico. Você é iluminado, eu também sou. Então, por que colocar 2 lâmpadas no mesmo lugar? Ilumina outro lugar que eu ilumino aqui. E a obra está lá, a Mansão do Caminho, formou mais de 120 mil jovens durante a sua estada aqui na Terra. É carpinteiro, é padeiro, é barbeiro, é um monte de profissão. E os ensinamentos evangélicos, claro, a formação do caráter, a formação da moral de todos aqueles por aqui passaram. Quanta luz! Quanta luz! Então, essa música, por isso que eu fiz questão de cantá-la, porque Chico, o que disse? Emana, quanta luz! Tanto que ficou cego por alguns minutos. Depois vê pela janela e vê que o quarteirão inteiro estava iluminado. Quanta luz! Aí Chico repreende Divaldo e fala: não, Divaldo, vai iluminar outro lugar, que aqui ilumino eu. Quanta luz! E é esse o intuito, sermos sim a luz no caminho de alguém, porque nós viemos aqui, como diz a oração Francisco de Assis: fazei-nos instrumento de vossa paz, e a paz leva ao amor, e o amor leva à iluminação. E essa luz
dissipa o quê? As trevas. Portanto, queridos amigos, o quanto é importante sermos luz na vida de alguém, dentro do nosso lar, que é lá que começa a família, como diz o termo lá, célula máter da sociedade, ou seja, é o pilar de sustentação da sociedade, é a família. Porque lá que se educa os filhos, não é a escola que educa, a escola passa conhecimento, a educação vem do berço, vem de casa. O que vemos hoje é o inverso. Dá o celular na mão do filho com 1 ano para ficar quieto. Infelizmente vê-se muito isso. Dá-se um celularzinho lá, a criança não sabe nem o que está vendo, mas está ali. Daqui a pouco está mexendo no celular, sabe fazer coisa que nós não sabemos. Só que nós temos uma outra sabedoria, que é muito mais importante, que é a vivência, é a vida. E é isso que nós temos que transmitir àqueles nossos irmãos, que estão sob nossa tutela. Quando lá na erraticidade fala, viu, está tudo combinado então, você vai ser meu filho, hein? E eu vou cuidar de você. Tá bom? Tá bom. Aí quando chega aqui, o egoísmo fala mais alto, aquele ranço, e não sabe nem porquê. Nossa, mas eu não posso nem ver essa pessoa na minha frente. O que será que ela me fez? Não é assim? Mal sabe que é da vida pretérita. Mas é para isso que nós viemos. Para a gente exercer o quê? O perdão. Olha quanto é importante o exercício do perdão para que a gente possa evoluir, crescer, se auto-sustentar, se equilibrar, juntar essas forças e seguir em frente, sabendo que o Mestre está de braços abertos, aguardando o nosso clamor. Estender a mão, e Ele está de mão estendida, como a espiritualidade de luz também, como os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, que estão na faixa vibratória mais alta. Então, quando nós nos equalizamos, chegamos a eles. E a hora que a botina aperta, né? Que a gente dá aquela titubeada, a gente cai, mas eles estão olhando para a gente e dizendo, minha mão está estendida. Olha para mim, olha para o alto, estenda a sua mão e venha para eu te resgatar de novo. É assim que funciona. E é esse, novamente, redundante, mas não faz mal. É esse o nosso intuito aqui na Terra. Queridos amigos, pelo horário que começou, está mais ou menos já terminando. A Dora está aparecendo aqui, a Neuza, só faltou levantar. Brincadeira. Não, a nossa irmã Neuza, né? Nossa querida irmã Neuza. E por falar em Neuza, foi a luz inicial da casa. Não foi à toa que eu lembrei da Neuza.
E ela sabe disso. Foi uma irmã querida, é uma irmã querida. Está aqui a discípula firme e forte. Passou pelo Covid, está aí, ó. Está que nem um Guarantã, aí, ó, firme e forte, com a graça de Deus. Para cumprir a nossa missão, né? Manter a casa como uma luz no caminho de cada um de nós. Muito obrigado por me ouvirem e até a próxima.